Irmãos, antes da gente fazer a leitura do nosso texto, eu queria contextualizar para a gente já ler percebendo algumas coisas, para a gente já ler saboreando o texto. Nós vivemos num contexto que nem todo mundo, como eu falei no domingo de manhã, já conseguiu ter prazer na leitura. E às vezes quando a gente vai ler um texto um pouco longo, as pessoas se perdem na sua concentração. É mais fácil você pregar em cima de um único versículo do que você ler um capítulo inteiro. Mas a gente ama a palavra. E nessa noite a gente vai ler o capítulo inteiro, embora a gente não vá falar sobre tudo dele. Eu entendo que a gente precisa ler. Então, para facilitar para você, deixa eu contextualizar antes da leitura. O texto que a gente vai ler faz parte de um pedaço, né, que trata da última mensagem de Jesus antes da crucificação. Ele fez um culto de Páscoa, juntou todos os seus discípulos à mesa, e ali na mesa ele começa a falar algumas coisas super importantes, essenciais para eles daí para frente. E no finalzinho dessa pregação de Jesus, ele para de falar com os discípulos e começa a falar com o Pai. Mas ele fala com o Pai para os discípulos ouvirem, para os discípulos anotarem. E algumas coisas ele deixa claro que ele está falando, porque os discípulos estão precisando ouvir aquilo. Então essa oração é linda e mexe muito com a gente hoje, quando a gente lê. Por quê? Porque todo crente, quando lê esse capítulo 17, oração intercessória, se depara com o seguinte: Jesus vira e fala assim: Pai, eu não estou pedindo simplesmente por esses que estão aqui me ouvindo. Eu estou pedindo por aqueles que um dia vão crer. Aí a gente sente aquele arrepio. Jesus está orando por mim. É nós. É sobre mim que ele está falando. Então, todo esse pacote, toda essa mensagem, inclusive essa oração, ela não diz respeito só àquela turma que estava ali. É para você que creu. É para você que um dia teve um encontro com Jesus. Isso é sobre você. Então, pensando nisso, vamos ao texto com toda atenção, com todo amor. João, capítulo 17. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe concedeste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal.
Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, o Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém, meus irmãos? Pai, continua falando. Obrigado por esse texto conservado para a gente poder estudar. Em nome de Jesus, fala conosco aquilo que está na agenda do céu sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, para aqueles que não estão por dentro de algumas coisas que acontecem na nossa igreja, deixa eu contar sobre uma coisa antiga que a gente faz, já tem alguns anos e recentemente a gente transformou isso em algo contínuo, que é a nossa torre de oração. O que é a torre de oração? Dá uma olhadinha ali, nós temos as 24 horas do dia no painel e tem um ou vários irmãos responsável por um desses horários. E por 1 hora do dia nós vamos insistir diante de Deus e concordar com alguns motivos. Então, pare e pensa no poder disso. De hora em hora, alguém cutuca o céu e pede a mesma coisa a respeito da nossa igreja, concordando em unidade. É algo bacana porque traz unidade de pensamento para a gente. Porque quando a gente começa a orar, e eu quero falar para vocês a respeito de um desses motivos, que é que a gente seja a igreja dos sonhos de Jesus. Cada vez que um crente ali naquele momento, ele está orando e concordando como igreja, pedindo a respeito disso, Deus vai fazer. Irmãos, quando a gente coloca lá, ore para que essa igreja nossa seja a igreja dos sonhos de Jesus. Acredite, isso não é algo impossível, isso não é algo intangível. Deixa eu explicar para vocês o que isso significa. Quando a gente coloca esse pedido, eu não estou falando para vocês o seguinte, que a gente não é amado por Jesus, e nem que ele não sonhou com a gente antes, planejou a gente, nada disso. É evidente, ele nos gerou nele antes da fundação do mundo. A criação da igreja, das igrejas locais, o envio para cada região do planeta ao longo da história, nasceu no coração dele. Mas, meus irmãos, esse pedido nasce da consciência que ele colocou em nós, de que a gente foi pegando culturas religiosas de 2000 anos de história da igreja e firulas de homens e contaminações de Satanás de tal forma que a gente muitas vezes perde a noção do que é o essencial de uma igreja, aquilo que Jesus sempre quis. E há anos atrás eu comecei a orar a meu respeito, que eu queria ser o pastor que Jesus pudesse olhar e falar assim, tá aí, esse entendeu. É isso que eu sempre quis que um pastor fizesse. E em cima disso eu fui levado pelo Espírito a orar a respeito disso, a respeito desse... Compartilhei com os irmãos e os irmãos entraram na dança. Que a gente chegue a um ponto em que Jesus olhe para essa igreja local e fale assim, é isso aí. É isso que eu sempre quis que uma igreja fosse. É isso que eu sempre quis que uma igreja fizesse. A gente tem orado por isso, de hora em hora, cutucado o céu,
com esse pedido diante de Deus. E um incômodo começou a surgir no meu coração, uma preocupação da minha alma mesmo. Não vou espiritualizar, não. Será que colocando isso eu não estou gerando uma expectativa alta demais no coração das pessoas? E talvez eu venha até gerar frustração, porque as pessoas pensam, nossa, a gente devia ser algo melhor ainda, e está sempre pensando em algo mais para frente, e aí você gera desgosto com relação à situação que está agora. E aí, meus irmãos, eu fui dormir, ontem pela manhã, eu acordei com um texto na cabeça, João 17. Por quê? Por causa dessa inquietação na minha alma, o que é a igreja dos sonhos de Jesus? E eu me lembrei de João 17, que diz, Pai, eu estou orando agora por aqueles que um dia vão crer em mim. Jesus estava aqui, a Bíblia de Nova Almeida, esses crentes dessa geração, desse tempo, gente que ele gerou nele antes da fundação do mundo, no coração orando. E ele coloca assim, eu tenho algumas coisas para pedir a respeito deles. E meus irmãos, eu digo para vocês, eu acredito que muita igreja já chegou nesse nível. O principal, a essência de tudo, eu não vou pregar a respeito disso nessa noite, é um tipo de unidade que a gente precisa basicamente praticar. Não tem a ver com entendimento, tem a ver com prática. Ser um na prática. Mas esse texto mostra algumas coisas para a gente que são sonho de Jesus para a sua igreja. Não tem a ver com firula, não tem a ver com invenção disso, daquilo outro. A igreja no Novo Testamento, à luz do Espírito Santo, foi colocando em prática muitas coisas. E muitas delas relacionadas ao contexto e à cultura que eles estavam vivendo. Mas tem algo que é essência e que a gente pode aprender a respeito disso. Nessa noite eu não vou falar tudo a respeito. Mas eu vou pegar uma coisinha que Jesus fala no meio de todo esse capítulo. E eu quero que você aplique isso para a sua vida. O sonho de Deus para a minha vida é... Eu vou falar para vocês agora. Olha lá no versículo 13. Deixa eu ver se é o 13 mesmo. É o 13. Mas agora vou para junto de ti. E isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Amém? Gozo completo. Deixa eu explicar que palavra é essa. Gozo significa alegria. Jesus quer que a sua igreja, que você, que o seu irmão, que toda essa turma que está aqui e outros que fazem parte dessa grande família, presta atenção, tenham alegria completa. Talvez você esteja pensando, pastor, estou longe disso. Alegria completa, sabe o que significa? Aquela sensação na sua vida de que você não está faltando alguma coisa. Porque às vezes, de repente, você se sente assim, eu estou feliz, mas fica aquele gostinho de que está faltando algo, que não está completo. É isso que Jesus quer tirar de você. É possível que grande parte da família de Jesus hoje tenha esse sabor de insatisfação dentro de si. Está faltando alguma coisa. Mas eu te digo que algumas pessoas têm essa sensação de plenitude, de alegria, de tal forma, meus irmãos, que se está sozinho, que se está viúvo, que se tem emprego, que se não tem emprego, que se está doente, que se está saudável, não é isso que importa. Me faltam algumas coisas nessa vida, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Me falta comida nessa vida, mas eu posso todas as coisas. Eu aprendi o segredo de ser completamente feliz. Eu sei passar necessidade e sei ter muito. Tem gente que na fartura fica triste, sabe? Eu estou aqui comendo isso, mas tem tanta gente que não tem. Não consegue nem desfrutar o momento. E tem gente que tem pouco e não consegue dar graça a Deus porque tem o que comer, o que vestir e onde morar. Não consegue
não consegue estar plenamente feliz. Meus irmãos, presta atenção, Jesus quer que a sua alegria seja completa. E olha só o que esse texto ele fala para a gente. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo, a minha alegria completa. Então entenda que essa alegria de Jesus, ele queria que os discípulos fossem alegres como ele era ali diante deles. Jesus era uma pessoa extremamente feliz. Jesus era uma pessoa para cima. Jesus era uma pessoa que tinha nele mesmo a alegria completa, mesmo estando diante de um monte de dor. Existe uma diferença que a gente precisa entender. Há muitos anos atrás eu preguei isso aqui num culto de quarta-feira, meio escuro, assim, com as paredes ainda ali atrás sem pintar. Não lembro o nome da mensagem, mas está lá no YouTube em algum lugar. Que eu falei para os irmãos a respeito da diferença entre a pessoa ter a sua identidade, alguém alegre, e a sua identidade, alguém triste. Porque uma pessoa que tem a sua identidade alegre, ela é alegre, mas ela passa por momentos de tristeza. Agora, uma pessoa que tem na sua identidade tristeza, ela é alguém triste, ela passa por momentos de alegria, mas ela é triste por dentro. E não adianta a palavra de afirmação gospel, né? Tipo, é só vitória. Tem um pessoal da confissão positiva que eles vão, não sei de onde eles tiram essas coisas, porque na Bíblia a gente tem o direito de dizer que está mal, o livro de Salmos é muito claro com relação a isso. Eles mentem a respeito do que estão sentindo para ver se melhora. Eles fingem que estão bem para ver se ficam bem. Isso não é fé, meus irmãos, isso é máscara, está errado. Você está mal, você tem que realmente admitir para poder resolver o problema. Então, se você é uma pessoa triste que tem momentos alegres, você precisa dessa alegria. Agora, se você é uma pessoa que realmente é alegre, você precisa que a sua alegria seja completa, que é a vontade de Jesus para você. A vontade de Jesus para cada um dos seus discípulos. Quer dizer que no mundo vai ser tudo as maravilhas? Não. O mesmo texto, a mesma pregação, Jesus vai dizer: no mundo vocês vão ter aflição, mas olha, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, gente. Vocês nem são desse mundo, Jesus deixou claro. Eu vim do Pai, eu vou voltar para o Pai, e vocês também não são desse mundo. Jesus estava orando por nós, com o desejo de que a sua alegria, ela fosse completa, como a dele era. Tinha momento que Jesus precisava brigar, que você via que ele estava revoltado com a situação. E agia e falava de maneira agressiva. Porque a situação pedia isso. Mas ele tinha uma alegria completa dentro de si. Ele não tinha esse gostinho que alguns têm de tá faltando alguma coisa. Não consigo desfrutar nem dos momentos melhores que eu deveria ter paz. Eu não estou tendo. Você precisa dessa alegria completa. Nessa mensagem que termina em João 17, mas começa lá atrás. Jesus fala disso 3 vezes. E eu queria mostrar para vocês. Essa alegria, meus irmãos, é obra do Espírito Santo. É graça sobre a sua vida. A Bíblia fala que o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Não tem a ver com comer, com beber, com as coisas dessa vida. O Espírito Santo nos dá essa alegria. Esse gozo no Espírito é fruto. Você vê Paulo falando a respeito disso, quando ele fala sobre o fruto do Espírito. Amor, gozo, paz. Algumas traduções, alegria, paz. É dele. Mas essa mensagem de Jesus, ele fala para quê na frente? Ou seja, existe algo que acontece para que essa alegria que você vai receber, ou que você já recebeu, ela seja completa. E vou começar desse versículo que a gente leu, para você entender como é que pode ser completado na sua vida, e é a vontade de Deus. Você pode me acompanhar? No verso número 1. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado
a tua palavra, disse que ele fala isso no mundo, e agora ele diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, eu entendo que quando ele fala, mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo. Esse para que eles tenham o meu gozo completo, há uma associação de que algo acontece para que essa alegria seja completa. E que coisa é essa? Cada um dessas vezes que fala, a gente vê isso. Ele fala aos seus discípulos. Ele ensina algo aos seus discípulos. E a continuidade do texto vai mostrar isso. Eu tenho dado a palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. Então entenda que a sua alegria, a alegria que o Espírito Santo te dá, para ela ser completa em você, passa por palavra vinda de Jesus. Simples, simples assim. Eu falei para vocês no domingo à noite como que a gente deve dar muita importância para aquelas coisas que Jesus disse em vida, porque foi uma seleção de poucos ensinos que são extremamente essenciais e universais. Mas a igreja que deveria ser especialista nisso ainda não é. O conteúdo é simples. Você estuda uma faculdade de 4 anos, faz uma pós e continua estudando um monte de coisa, mas o básico do básico do básico da palavra de Jesus ainda não foi colocado em prática, não foi nem absorvida, nem compreendida pela maioria dos filhos. A gente vive por tristeza, por não entender o básico. Entenda que Jesus fala essas coisas para que a alegria seja completa. Vai lá para o capítulo 15. Voltam as páginas aí, você está no 17. Um pedaço dessa mesma mensagem lá atrás, no 15. Leia agora o versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a sua alegria seja completa. Mais uma vez nós temos para que alguma coisa acontece para que a alegria seja completa. E mais uma vez nós temos dizendo a mesma coisa. Eu estou dizendo isso para vocês. A palavra está saindo da minha boca para vocês por uma razão. Para que a alegria de vocês seja completa. Mas pastor, que palavra é essa? O que ele está dizendo? Vê o versículo anterior e o posterior. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está falando o seguinte, meus irmãos. Eu estou falando para que a alegria seja completa. E o que eu estou falando? Mandamento. Você precisa me obedecer para que a alegria seja completa. A maior parte desses sentimentos de insatisfação, de tristeza, de reclamação, é fruto da desobediência. Fruto da desobediência. Quantas coisas você já deveria ter acertado na sua vida? E não é difícil, você pensa que isso vai ser difícil, você pensa que o passo vai ser difícil, irmãos, difícil é desobedecer, difícil é permanecer no erro. Obedecer é simples. Eu acho legal como Deus usa às vezes as coisas mais inusitadas. Uma irmã, outro dia estava aqui na igreja, no momento de dízimo e oferta, ela veio com o envelope dela, e antes de entregar, ela veio orando. A gente ensina isso, né? Vai, a sua expressão de culto, fala com Deus, você está entregando. E ela vinha falando com Deus: Senhor, por que tem sido tão difícil? Eu passei tanto tempo sem entregar, eu passei tanto tempo assim, sem
Porque para mim isso se tornou algo tão difícil. E ela assim, né, ali na frente antes de botar. Aí veio um garotinho de 3 anos, pegou o envelope da mão dela. É assim, tia, ó, fácil. É fácil, tia, ó. Ficou assim, né? Nossa, Deus. Eu estava falando, respondeu, pô, na hora. Irmãos, a maior parte das barreiras para a gente desobedecer é a gente que cria na cabeça da gente. Eu contei para vocês um tempo atrás aqui na igreja sobre uma situação que a gente estava evangelizando pessoas na rua. E a gente usava como pretexto de abordagem o folder da igreja, que a gente começava fazendo um convite, daqui a pouco, pá, orava pela pessoa, puxava papo. E de repente eu estava dirigindo as coisas, mandando o pessoal indo para um lado, outro para o outro, e eu ali com o violão, adorando, coordenando. Acabou. E eu bati o olho lá no escuro e vi um grupo de garotos se drogando. E eu me lamentei, estava na hora da gente ir embora, né? Acabaram os folders. Se tivesse um ainda, eu ia lá falar com eles. A irmã Ana Maria virou assim, pastor, você não precisa disso não, vai lá. Aí eu, nossa, que miséria que a gente é, né? Pastor ainda por cima. Sujeito ainda é pastor. Como é que pode um negócio desse? É simples, é só ir. Eu estava criando ali, que pena que não tem. Não! Eu fui lá, a Tita ainda colou comigo. Cheguei lá no escuro. E aí, galera, sou o pastor Cléris, queria orar pela vida de vocês e tal. E aí, Cléris, tinha aluno meu sentado lá se drogando. Consegui pregar para eles. Foi ótimo, meus irmãos. Convidei, eles falaram que viriam. Não vieram até hoje, não. Mas o convite foi feito, a ministração foi feita. E, meus irmãos, quase que eu não vou por uma barreira que existe aqui, ó, a nível de alma. Outro dia eu orando na praia, passei num lugar, tinha um pessoal lá, e eu fiquei orando por eles, e aí o Espírito fez a mesma coisa que ele mesmo fez, né, pela vida da irmã. Vai lá, você é a resposta da oração, vai lá. E eu fui para lá e como foi bom, meus irmãos, o agir de Deus. A gente cria barreira. Obedecer é melhor, é o caminho, meus irmãos, que vai nos trazer alegria completa. Tristeza na sua vida é fruto de desobediência. Você está colhendo desobediência do passado. E no momento que você começa a acertar, as coisas vão melhorar. A sua alegria tem que ser completa, a vontade de Jesus é essa. E aqui ele está falando a respeito de mandamento. E que mandamento é esse? Que vocês sejam um. Eu ainda vou me demorar um pouco mais numa outra mensagem só para falar a respeito dessa unidade que precisa ser melhor compreendida e ser obedecida. A gente caminhando em unidade, a nossa alegria é completa. A nossa alegria é completa. Avança mais um capítulo, vai para o 16. A mesma mensagem de Jesus. 16, verso 23. Naqueis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Vamos repetir. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus quer que você peça e tenha experiências de oração respondida. Que você viva um relacionamento com o Pai, de pedir coisas para Ele e receber. Você sabe por quê? Para que a sua alegria seja completa. Irmãos, às vezes a gente pede coisas pequenas, simples para Deus. Não estamos pedindo uma cura espetacular e tal, alguma coisa para ajudar alguém. Às vezes nas coisas mais simples. E Ele nos responde em coisas tão simples. E a nossa alegria vai se completando. Você sente, eu tenho um Deus presente na minha vida. Eu já ouvi pregador falando mal de gente que vai estacionar e começa a pedir para Deus arrumar uma vaga.
Rapaz, eu vou ainda orando os salmos, né? Preparas uma vaga perante mim. Eu quero que ele me responda mesmo, e ele quer me responder. Ele quer que eu viva uma situação diária, para sentir que tem um pai presente na minha vida, que ele não é um pai distante e que ele está me ouvindo. Então, quando a sua fé começa a ser atacada, quando você começa a ouvir palavras para poder desconstruir a sua fé, e você vive uma experiência em que Deus não atendeu do jeito que você queria, e o inimigo enche a sua cabeça, para você pensar que a oração respondida é a exceção, não é a regra, a sua alegria nunca é completa. O que Jesus quer para você, o sonho dele para você, para nós na coletividade Igreja de Jesus tenha uma vida de orações respondidas para que a sua alegria seja completa. Você já tem um pedido de oração para esse momento? Eu quero terminar essa mensagem orando para que a sua alegria seja completa e para a minha também, porque eu vou pedir e ele vai me atender para que a minha alegria seja completa. Eu quero orar para que você coloque em prática. Eu quero orar para que a alegria que o Espírito Santo te dá seja completa. E eu quero orar também por você que entendeu que a sua essência ainda é uma essência triste. Ainda é uma essência que precisa ser transformada numa essência alegre. Que você caminhe nessa consciência de que não é desse mundo, que no meio dessas dificuldades Jesus venceu o mundo e bola para frente, vamos avançar. Eu quero orar para que a chave vire na sua vida, na sua consciência diante de Deus. Então, duas coisas eu disse, né? Você que entende que tem uma essência triste. E segundo, você que precisa ter essa alegria completa, esse sentimento de que não me falta, eu tenho o que eu preciso. De verdade, irmãos, sinceramente, tá? Sem máscaras evangélicas, sem máscaras gospel. Se você tem esse sentimento sempre de que está faltando alguma coisa, minha alegria não é completa, vem para cá e creia. Eu vou pedir e a minha alegria vai ser completa porque Jesus vai responder essa oração na sua vida nessa noite. Vamos colocar de pé? Obrigado, irmão. Sai do seu lugar e vem. Não temas, tão somente creia. Tão somente creia. Você crê que Ele te cura, Ele te cura. Você crê que Ele te salva, Ele te salva. Você crê que Ele responde a sua oração, Ele responde a sua oração. Quando você pede uma coisa na dúvida de que se é a vontade de Deus, seu coração já fica dividido. Mas você pedir algo, isso é bíblico. Se você pedir algo que já é a vontade de Deus, vai dar certo. Você está pedindo algo que Ele quer te dar. Amém? Bota a sua mão assim. Espírito Santo, meu pedido é primeiro para o Senhor. Alegria é graça do Espírito, é fruto do Espírito. Onde houver um coração triste nesse momento, Espírito, vai lá. Só porque a gente está pedindo, e transforma a essência. E transforma a essência nesse momento. Em nome de Jesus, vira o coração triste para o coração alegre. Nós cremos que o Senhor é poderoso para isso. Se a pessoa precisa se converter para isso, traz a consciência
Se existe alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus, de verdade, traz nesse momento essa consciência, para que essa pessoa entregue a sua vida completamente para o senhorio de Jesus, em nome de Jesus. Mas, meu Pai, eu peço que a alegria seja completa na vida desses irmãos. O Senhor fala para que a nossa alegria seja completa, e o Senhor falou aqui nessa noite. A tua palavra foi lida, foi explicada, foi pregada, aplicada, para que essa alegria fosse completa. Meu Deus, que a gente saia daqui eufórico nessa noite, alegre mesmo nessa noite, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, nos dá cada vez mais oportunidade de obedecer, e que essas barreiras que a gente coloca na nossa própria mente caiam por terra, meu Pai. Caiam por terra. Que a gente seja a igreja dos teus sonhos, obediente como o Senhor espera. Obediente 100% para que a nossa alegria seja completa. Então, nesse momento, traz arrependimento no coração desobediente. Onde há desobediência, Espírito Santo, vai lá e mexe nesse momento no profundo. No profundo. Mostra aonde cada um dos teus filhos tem errado, meu Pai. Para que a gente possa obedecer e a tua alegria seja completa, meu Pai. Em nome de Jesus, nos conduz a uma vida de resposta de oração. Nos ajude a crer que o Senhor quer nos responder e que o Senhor vai nos responder. Em nome de Jesus, meu Pai, em nome de Jesus. Muda isso no coração de cada um. Aqueles que têm vivido uma vida que raramente a oração é respondida, que isso mude, meu Pai. Que eles vivam uma vida de pedir e receber, de ter e se abrir, meu Pai. Em nome de Jesus, de buscar e encontrar. Nós queremos ser a igreja dos teus sonhos. E recebemos essa palavra que o Senhor quer que a nossa alegria seja completa. Recebemos, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria. Aleluia! Amém.